Um dos traficantes mais temidos de todos os tempos, Pablo Escobar foi um dos fundadores do cartel de Medellín na Colômbia e dominou o mundo das drogas por décadas. Veja agora 50 fatos e curiosidades que talvez você não saiba. Bem-vindos ao canal Biografias Grandes Personalidades. Eu sou Vanderlei Correia. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasce na Colômbia, na cidade de Rio Negro, em 1º de dezembro de 1949. Seu pai Abel de Jesus Escobar, agricultor, e Irnilda de Los Dolores Gaviria, professora. Em sua infância, foi um menino astuto e já mostrava suas habilidades de negociador na escola, através de empréstimos e cobranças de juros. Vendia cigarros contrabandeados e bilhetes falsos de loteria, além de roubo de carros. Em 1970, conseguiu $100 mil, depois de sequestrar um executivo de Medellín e partiu para o contrabando, onde começou a ganhar dinheiro. No início, Pablo negociava com intermediários pasta de cocaína na Colômbia, Bolívia e Peru, para depois vendê-las aos traficantes que levavam para os Estados Unidos. Já em 1969, Escobar foi admitido na Universidade Latino-Americana de Medellín para estudar economia, mas desiste para cuidar de seus empreendimentos. De família humilde no campo, Escobar iniciou sua carreira do mal no final da década de 60 no contrabando. Em início dos anos 70, iniciou seu império através da produção e exportação de cocaína. Escobar, então, com 27 anos, se casa com Maria Vitória Renal, que tinha 15 anos de idade. Dessa união teve 2 filhos, Juan Pablo Escobar e Manuela Escobar. Mais tarde, o traficante se envolveria com Virginia Vallejo, uma das principais jornalistas da Colômbia. Viveu uma tórrida história de amor e ódio, tanto que revelou que Escobar tinha um órgão genital bem pequeno e vivia chapado de maconha. A ex-jornalista mora em Miami, Estados Unidos. Escobar tinha alguns apelidos. Todos o chamavam de Patrão ou Pablito. Já em 1978 foi preso por tráfico de drogas, mas passados alguns meses foi posto em liberdade. O processo foi reaberto pela juíza Mariela Espinosa, mas que desistiu por receber ameaças contra sua vida. A juíza foi assassinada anos depois pelo traficante. Chegou a controlar 80% da produção mundial de cocaína nos Estados Unidos, gerando cerca de 15 toneladas de cocaína por dia. Exportava mais cocaína do que café para os americanos. Escobar se aventurou na política assumindo um lugar no Congresso Nacional da Colômbia em 1982 como deputado. Mas depois de várias denúncias do jornal El Espectador, perdeu o cargo e teve acusações de manter negócios ilícitos. Alguns meses depois, o diretor do jornal foi assassinado a mando de Escobar. Foi eleito um dos homens mais ricos do mundo pela revista Forbes por 7 anos consecutivos, com fortuna avaliada em mais de $30 bilhões. O traficante foi responsável direto pelo assassinato de 657 policiais entre os anos de 89 a 93, e ao todo passam de 6 mil mortes. Chegou a explodir um avião achando que o candidato à presidência César Gaviria estaria a bordo. Engano, não estava. A explosão matou 110 pessoas. Ele pretendia comprar terras no Brasil, algo do tamanho do Acre hoje. Objetivo: ampliar os horizontes no domínio mundial na produção de drogas. Claro que essa ideia não deu certo. Pablo comprou uma das maiores fazendas da Colômbia, chamada de Nápoles, sendo seu centro de operações do narcotráfico. O traficante gostava de animais exóticos, tanto que tinha mais de 200 espécies entre hipopótamos, girafas, elefantes, zebras e avestruzes. Apaixonado por automóveis de luxo, tinha mais de 40 carros esportivos em seu estacionamento. Investiu fortemente em aviões e helicópteros para transportar as drogas. Dados revelam que o cartel de Medellín movimentava milhões de dólares, chegando a $1 milhão por dia com a venda de drogas. Tanto que o cartel tinha um gasto de $2 mil somente com elásticos para prender os maços de dinheiro.
Autores dizem que Escobar tinha mais de 500 imóveis, ficando difícil de calcular sua fortuna somente em números desses imóveis. Pablito enviava cartas para suas próximas vítimas, informando que estariam convidados para seus próprios enterros, já com data marcada. No final da década de 70, Escobar resolve investir em sua imagem pessoal, transmitindo ser um homem respeitável. Para isso, contratou advogados, banqueiros e políticos. Foi com a família algumas vezes para os Estados Unidos e nunca ninguém percebeu, mesmo já sendo caçado pela inteligência americana. Passeava pela Disney e dizem que ele foi conhecer o FBI e o Pentágono. Tem uma imagem que retrata bem ele despreocupado e sua família na frente da Casa Branca nos Estados Unidos. Em 1991, a Colômbia promulga sua nova Constituição, que contempla a proibição da extradição de colombianos. Diante disso, Escobar se entrega às autoridades com uma condição: seria preso com seus comparsas em uma fortaleza construída por ele mesmo, ou seja, um presídio luxuoso conhecido como a Catedral. Escobar fazia aquilo que muitos traficantes ainda fazem no Brasil. Ajudava moradores das favelas, construía casas para os pobres e mais de 50 campos de futebol para as crianças carentes. Construiu diversas igrejas espalhadas pela Colômbia e comprou um bairro inteiro em Medellín, isso mesmo, chamado de Medellín Sin Tugurio. Muitos colombianos chamavam Pablo Escobar de o novo Robin Hood. Adotou o lema dinheiro ou chumbo. Militares, polícia, políticos e personalidades recebiam dinheiro como extorsão ou eram assassinados. Sua decadência começou em 1983, quando o jornal El Espectador publicou uma série de matérias revelando quem era o verdadeiro Pablo Escobar. Mais tarde, o principal jornalista que fez as reportagens foi assassinado. Com isso, vieram muitas investigações sobre a vida do traficante para comprovar a presença de dinheiro de origem duvidosa, usada na política e nos times de futebol da Colômbia. Com a linha dura do governo colombiano contra o narcotráfico, muitos membros do cartel de Medellín se refugiaram no Panamá. Sabem qual era o maior sonho de Pablo Escobar? Ser presidente colombiano. Isso mesmo, presidente da Colômbia. Os pilotos que transportavam a droga em pneus e outros compartimentos dos aviões ganhavam até $500 mil em cada viagem. Na década de 80, Pablo Escobar lidera uma onda de assassinatos e atentados na Colômbia e diversos outros países. O ápice da guerra de Escobar foi o assassinato do pré-candidato à presidência da Colômbia, Luiz Carlos Galán, durante um comício em 1989. Com isso, o presidente, na época, declarou guerra total aos traficantes, tanto que o exército e a polícia invadiram mais de 460 imóveis em todo o país e deteram cerca de 13 mil pessoas com ligação ao narcotráfico. Seu time de coração na Colômbia era o Independiente de Medellín. Pablito é responsável hoje pelo grande número de hipopótamos na Colômbia. Após a sua morte, alguns hipopótamos fugiram e foram se reproduzindo ao longo dos anos. El Patrón perdia fortunas por não armazenar corretamente seu dinheiro. Chegava a uma perda de 10% de dinheiro, comido por ratos, traças e também pela umidade. Pablo também levava a droga em submarinos da Colômbia até Porto Rico. Vocês sabem qual foi a maior vergonha da nação colombiana em todos os tempos? Foi a construção daquele presídio luxuoso, realizado por Escobar. O governo resolve transferir Escobar de sua penitenciária de luxo para outra, mas já era tarde. Tanto Pablo quanto vários outros comparsas escaparam tranquilamente, já que a rota de fuga foi definida antes da construção. Com linha dura do governo, o cartel de Medellín foi se enfraquecendo e a perseguição a Escobar continuou com a participação da inteligência norte-americana. Escobar, escondido com sua família numa área montanhosa próximo a Medellín, para aquecer sua família do frio, teria queimado $2 milhões. Até que em 1993, um dia depois de completar 44 anos de idade, Escobar foi encurralado pelas Forças Armadas. Tentou negociar sua rendição com a condição de que sua mulher e filhos pudessem sair do país. O governo não aceitou a proposta.
Lema dos narcotraficantes era: preferimos um túmulo na Colômbia do que uma prisão nos Estados Unidos. Sobre sua morte em 1993, vem algumas hipóteses de que foi caçado e morto por um franco-atirador. Outros dizem que ele mesmo se matou e afirmam que foi fuzilado por um esquadrão do Grupo de Elite de Busca, sendo a versão oficial segundo o governo. Tem uma lenda sobre sua morte que evidencia que ele não morreu e que, na verdade, contratou um sósia e que agora está escondido aproveitando o seu dinheiro. Escobar é venerado em muitos países e suas fotos são vendidas ao lado de Che Guevara e muitos outros consideram um santo. Isso mesmo, um santo. A incalculável fortuna de Pablo Escobar ainda é um mistério. Dizem que ainda tem mais de $1 bilhão enterrados no solo colombiano, mas que ninguém sabe. Esses foram os 50 fatos sobre Pablo Escobar, de tirar o fôlego. Biografias, grandes personalidades. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento agora, faça sua inscrição e ative o sininho para receber as novidades todas as semanas. A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. Até lá!